Fala galera, beleza? Vou contar um pouco pra vocês aqui, né? Um vídeo assim não muito bem feito, digamos assim, porque estou em viagem ainda. É mais pra não perder o fio, então digamos aí que a qualidade não vai estar excelente não, mas já que eu tô indo embora hoje aqui da cidade, depois lembrar de cada coisa complicada, então para resumir aí, vim para Pucón, para quem não conhece, é ao sul do Chile, onde tem um vulcão mais ativo aí do Chile, que é o vulcão Vidia Rica. Já é minha terceira vez aqui, então quem tiver dúvidas aí, claro que é só perguntar, que eu sei quase tudo daqui, digamos, quase um morador já da cidade. Tá chovendo muito aqui, não para de chover, e eu vim para esquiar e fazer subida aos vulcões. E obviamente esse tempo não ajudou, e aí para esquiar eu tive que achar outras alternativas. E aí, conversando aqui com o pessoal que eu já conheço e tal, descobri uma outra alternativa aqui de centro de esqui, que é que eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês aqui. Vou explicar aí mais ou menos falando e vou deixar o vídeo aí que eu fiz um pouco dos locais aí para poder mostrar para vocês como que é essa questão aí, porque estou aqui há 5 dias e só teve um dia que o centro de esqui ficou aberto, o restante ficou tudo fechado aqui em Pucón, beleza? Mas tem outros centros de esqui aí. Obviamente a gente não fica sabendo porque a gente fica muito centrado ali em Santiago, mas existem outros centros de esqui aí, é tão bonito quanto ou até mais bonito, principalmente que, como aqui, você tem a possibilidade de esquiar na costa de um vulcão, então para mim isso é muito maneiro, né? Aí eu vou deixando o vídeo aí rolando enquanto passa aí um pouco do local e vou explicando aqui o passo a passo aqui de chegar, custo, essas coisas aí, beleza? Bom, vamos lá. Começando aí, né, é o centro de esqui Corralco. Já de cara aqui eu já tô deixando o nível da estrada para chegar nesse centro aí, ver que é bem tranquilo. Eu aluguei aqui uma Saveiro, né, que é um carro aqui que nem um 4x4, digamos assim, mas bem tranquilo. A estrada é muito boa, claro, não está com neve. Se tiver neve aí, tem que ter o que eles chamam de cadenas aqui, que são as correntes no pneu, beleza? Se não tiver com neve, não precisa. Não tem necessidade de ser um 4x4, porém é indicado aí um SUV ou tipo uma Saveiro da vida, que apesar da estrada ser boa aí, né? Obviamente a gente pode encontrar aí um pouco de dificuldade. Não tive nenhuma com a Saveiro, conseguiria subir aí com um carro tranquilo, sei lá, um Peugeot da vida, etc. Mas esses carros um pouco mais altos aí vão te dar uma segurança melhor, tranquilo? Como eu falei, esse centro de esqui, ele foge um pouquinho ali dos desconhecidos. Eu conheci por acaso aqui, né? É o centro de esqui Corralco. Ele fica mais ou menos ali a 1h30 de Temuco, que é onde a gente tem o principal aeroporto aqui para quem está procurando muito a região de Pucón. Esse centro de esqui, ele não está ligado, digamos, não é do mesmo dono aí dos outros centros de esqui lá, o Vale Nevado, o centro de Pucón e o do vulcão Osorno, que é outro centro, eles são do mesmo dono. E esse não, inclusive, ele tem uma das melhores estruturas aí. Em estrutura aí ele vai perder, claro, para o Vale Nevado, mas comparado com o Pucón e Osorno, a estrutura deste vulcão aí, que ele fica no vulcão Lonquimay, ela é muito superior aos demais centros, né? À toa que a gente pegou ela mais tempo aí aberta, o centro aberto, né? Do que o de Vidia Rica e do que o de Osorno. Obviamente o centro ele sempre fica aberto. O que vai mudar ou não é o teleférico, né? Se o teleférico está funcionando ou se não está, você pode ir, subir andando e aí descer esquiando sem problemas nenhum. Não vão te cobrar por isso, inclusive. Mas eu fiz isso um dia em Vidia Rica e não aconselho, porque é muito cansativo. Realmente, eu fui porque o centro disse que não estava aberto, eu não queria desperdiçar o dia, beleza? Então, questão aí de onde ficar, né? Você tem algumas opções aí que são as cidades próximas. A cidade mais próxima aqui, não sei falar direito, tá? Malau Carruelo. É um pouquinho caro, não tem muita opção de alojamento e as que tem são relativamente caras. Pelo menos na época que eu vi, se você ficar aí, vai gastar cerca de uns US$ 60 aí a diária, pelo menos, beleza? Lonquimay é uma cidade um pouco mais à frente aí, que é que dá nome aí do vulcão no caso. Ela também é bem cara, também não tem muitas opções. E existem outras cidades ali, talvez ali a 30, 40 quilômetros mais ou menos. Uma delas chama Lautaro aí, por exemplo, e você consegue achar alojamentos ali mais em conta, beleza? Ou você pode ficar em Temuco e meio que fazer um bate-volta, né? Só que esse bate-volta você vai gastar mais ou menos ali 1h30 para ir,
1h30 para voltar. O próprio centro de esqui, ele tem uma página aí que ele mostra a previsão do tempo, porque às vezes a previsão do tempo aí para cidades da redondeza vai estar bem diferente da montanha. Então eles mostram o prognóstico do clima aí na própria montanha e acompanha a página deles no Instagram e você vai ver lá se o centro está aberto, se não está. Tem umas câmeras ao vivo para você ver também a situação. E aí, obviamente, o centro estando aberto, é só partir para lá. Tem sim locais para você alugar os equipamentos no meio do caminho. E obviamente você deixar para alugar lá no centro é muito mais caro. Isso não é exclusividade deste centro de esqui. Todo centro de esqui, para você fazer o aluguel dos equipamentos aí, é muito mais caro, beleza? Ou você já vem com isso alugado de um lugar mais barato, ou você aluga por ali, que também não é muito barato, digamos assim. Vou falar mais ou menos os preços aí em média para vocês terem uma noção, beleza? Estes preços aí, obviamente, eles vão variar aí se é alta temporada, se é baixa, se é de segunda a sexta, né? Ou de segunda a quarta, ou final de semana. Mas isso está tudo descrito lá no site. Às vezes pode ter alguns descontos aí, como por exemplo o pagamento com cartão Visa aí estava com desconto nessa época que eu vi. Mas de forma geral, porque também depende da sua idade, ela vai variar ali, digamos, entre 30 mil até 69 mil pesos. 69 mil pesos seria mais caro na alta temporada aí, beleza? Que esse aí já seria o valor mínimo para você esquiar lá no Vale Nevado, por exemplo. Então, você pegar aí principalmente aí de segunda a quarta, é muito econômico esquiar nesse centro aí. Você às vezes vai pagar metade do valor que você estaria pagando para esquiar lá no Vale Nevado. Então esse é um grande atrativo daqui. Além, claro, como vocês podem ver na imagem aí, né? Apesar de estar um pouco nublado, está descendo um vulcão. Tem vários teleféricos ali, pista para iniciante, intermediário, avançado, e ela chega aí até 2.460 de altitude mais ou menos. Você pode descer ali dos 2.400 até os 1.000 metros ali esquiando se já for avançado, beleza? Então é um centro com bastante estrutura, tem ali duas cafeterias, digamos assim, umas nos 1.600 metros e outra um pouco mais abaixo ali. Então você fica com esse suporte aí também para dar uma descansada, dar uma esquentada, digamos assim. E é bem tranquilo de esquiar. É um centro que não vai ficar tão lotado, porque obviamente ele está fora dos holofotes, mas esquiar não é relativamente barato. Isso obviamente em qualquer lugar do Chile, beleza? Já com relação ao aluguel de equipamento aí, conforme eu falei, eu estava em Pucón, que é uma cidade que é cerca de 2h30, 3 horas daí, e eu aluguei os equipamentos lá, porque eu já estava vindo de lá, achei barato lá entre aspas, e vai depender obviamente do que você vai alugar. Toda a roupa eu já tinha, né, que no caso é a calça impermeável, a jaqueta ali para o frio impermeável também, e a luva também impermeável para proteger do frio. Então eu aluguei o esqui, os bastões, a bota e aluguei também o casco. Isso daí me saiu por 23 mil pesos o dia, beleza? Quanto mais equipamento você alugar, obviamente mais caro fica. Mas ali em Pucón gira em torno desse preço. Eu não aluguei perto do centro, conforme falei, porque você não acha essas informações direto na internet. Eu só vi essas lojas de esqui abertas quando eu vi. Então o preço por estar ali perto do centro, ele é sempre um pouquinho mais caro. Então, creio eu que se você for alugar os equipamentos ali, vai gastar mais ou menos na casa de uns 30 mil pesos. Digamos aí que 1.000 pesos hoje é o equivalente a mais ou menos $1. Então, assim, não fica, digamos que um rolê extremamente barato, mas se aqui está esse preço, o Vale Nevado a gente pagaria muito mais do que isso, beleza? Exceto se você alugar ali por Santiago, você consegue alugar um pouco mais barato. Então, digamos que numa conta rápida aí, se você vier aí numa alta temporada, você vai estar gastando aí para esquiar um dia aqui, pelo menos na casa ali de uns 100 mil pesos, ou o equivalente a $100, beleza? Lembrando que, comparando com o Vale Nevado, tem dia que o Vale Nevado lá só para esquiar já vai estar cerca de 90 mil pesos, ou seja, mais ou menos $90. Então, para cá, tem essa diferença aí de preço. E agora, se não me falha a memória, eu vou dar uma caída daqui a pouco no vídeo, mas eu estou mostrando aqui o real para vocês. Então, vamos continuar no assunto aí. Então, é um centro de esqui que vale a pena você vir. Do meu ponto de vista, vale. Não só para ele, para você pegar essa região aqui da Araucária, aqui, Araucânia, desculpa,
para poder conhecer os vulcões, porque tem muitos vulcões ali perto ali. Tem o Jama, tem o Lonquimai, Solipuli, tem outro ali que eu já esqueci o nome, mas num raio ali, digamos que de 30 quilômetros ali, você tranquilamente tem 4 vulcões. Então, dependendo da época que você vir aí, se tiver uma época boa, e tanto para neve quanto para subir esses vulcões, você consegue fazer esses dois aí, sobe o vulcão e também pegar esse centro de esqui aí, que é muito bom, beleza? Se tiverem algumas dúvidas aí sobre essa questão aí desse centro de esqui Corralco, qualquer coisa como chegar, sobre equipamento, não fiz aula de esqui, já estou adiantando aqui, tem as aulas lá também, cerca de mais ou menos 50 mil pesos, se não me falha a memória, mas eu sou meio maluco, eu vou na cara e na coragem, então meio que aprendi sozinho, tem alguns erros, claro, mas dá para se divertir aí considerando que eu não vou vir esquiar toda semana, então eu quis pular ali a parte das aulas porque não tenho medo de esquiar e fui dando de maluco, beleza?